Sim, agora a gente volta. Deixa eu mais uma vez espelhar a tela. Na verdade, a culpa foi de Kelly, né? A tela travou quando o Kelly pediu para eu voltar à tela. Obrigada, não falo mais nada, não peço mais nada. Muito obrigada. Tamo junto. Versículo 12, minha gente. Espera que tem gente entrando. O que fazer, na verdade? Foi. Versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, nós lembramos aí que estávamos sobre aquela questão do sumo sacerdote, né? No tempo de Zacarias, lá do pai de João Batista, Zacarias ele era um sacerdote, ele estava no período dele em que ele estava do serviço no templo. Eu tenho isso anotado na minha outra Bíblia, mas naquela época já eu tinha coisas. Eu tô ouvindo um negócio aqui. Tem que fechar o áudio aí, galera. Desculpa. Tranquilo. Naquela época tinha mais de 100 mil sacerdotes. Então, naquele período, uma única pessoa, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, ele poderia entrar até diante de Deus, né, da Arca da Aliança, da glória de Deus manifesta de fato. Fora isso, a pessoa não teria acesso a Deus. Então veio Jesus e resolveu essa questão. E aquilo que nós falamos, que o véu foi rasgado. Romanos 5:2 também fala sobre essa questão. Eu gosto muito do texto de Hebreus 4:16. Abre, por favor, lá em Hebreus 4:16. Hebreus 4:16. Espera aí, gente. Hoje tá difícil. Agora sim. Hebreus 4, eu estava procurando quem estava com o microfone aberto, mas já achei. Hebreus 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Toda vez que eu leio esse texto de Hebreus 4:16, eu lembro da história de Esther, da rainha Esther. Esther, ela foi até diante da presença de Assuero, o rei daquela época, e naquela época, se você não fosse convidado para ir diante da presença do rei, isso era um crime gravíssimo. Então, naquela época, quando ela vai até a presença de Assuero sem ser chamada ou sem receber permissão, ela provavelmente estaria enfrentando ali uma pena de morte, ela seria executada. Mas então, guiada pelo Espírito de Deus, com certeza, para salvar o povo de Israel que ia passar por um genocídio, ela vai até diante do rei Assuero e o rei Assuero então estende o cetro, mostrando a graça dele em favor dela, e ela não é morta, mas ela é recebida. Inclusive, existe uma música muito boa da época do Santa Geração, do pastor Antônio Cirilo, e ele canta esse trechinho dessa música. Se você é da época antiga da igreja, da época de Fogo e Glória, da época que a gente andava bastante com o Danduque, você com certeza lembra. Se você não é, cara, joga no YouTube, essa música é maravilhosa. De vez em quando, Márcia cantava lá na igreja, ela é muito boa. Então, toda vez que eu lembro, eu acho que Márcia cantava na igreja, agora fiquei na dúvida, mas acho que cantava. Hebreus 4:16, toda vez que eu lembro, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da história de Esther. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos nos achegar até a presença do Rei, nós podemos nos achegar até a presença de Deus, não correndo o risco de sermos mortos. Mortos pela glória, mortos pela sua justiça, mortos pela sua santidade, porque Deus ele é completamente justo e ele é completamente santo. E nós não somos nem um pouco justos e muito menos santos. Então, Deus teria todo direito, Deus tinha toda a condição de nos fulminar naquele momento se nós nos achegássemos a Ele. Mas graças ao sacrifício de Jesus, graças ao seu sangue derramado, isso não acontece. Seguindo a vida, versículo 13 lá de Efésios 3. Volta lá para Efésios 3.
versículo 13, que é o que a gente quer falar aqui hoje. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Isso aqui é o apóstolo Paulo, como pai espiritual, como é, como sacerdote, como pastor, falando para sua igreja, falando para aquele povo: olha, eu sei que eu estou preso, eu sei que a situação não é boa, eu não sei quando que eu vou ser colocado em liberdade, mas não desanimem. Não desanimem da causa do evangelho. É engraçado que durante a história da igreja e durante a história dos primeiros cristãos e tal, a igreja ela viveu e ela cresceu e ela foi formada em um contexto de perseguição, em um contexto de igreja perseguida. E aí, conforme o tempo foi passando, o evangelho foi se expandindo e conforme foi havendo uma mistura entre evangelho e Estado, a igreja passou da condição de perseguidora para a condição, não, a condição de perseguida para a condição de perseguidora. Ela passou a perseguir. Você vê isso durante a Inquisição, você vê isso durante a perseguição da igreja e dos cristãos relacionados aos judeus, e por aí vai. Agora, quando a gente lê a Bíblia, existe uma preocupação muito clara dos apóstolos e da igreja, dos pais da igreja, em preparar a igreja para a perseguição. Paulo falou isso também lá em Filipenses, como nós falamos no culto de quarta. Existe essa preocupação. E a verdade é que a igreja em determinados lugares do mundo, ela continua sendo perseguida. A igreja no Ocidente que não, porque as coisas caminharam para a gente dessa maneira. Mas existem lugares no mundo em que a igreja continua sendo perseguida. E o que nós vemos, o que a Bíblia nos diz, quando nós lemos Mateus 24, quando nós lemos as profecias de Daniel, quando nós lemos profecias de Zacarias, quando nós lemos Apocalipse, quando nós lemos 2 Tessalonicenses, que no período do fim, essa perseguição vai voltar. Thales, quer dizer que toda a igreja no mundo inteiro vai ser perseguida de maneira igual? Não estou falando isso. Eu também nem sei se a perseguição vai ser igual. Eu acredito que em alguns lugares ela vai ser pior do que outras. Talvez no Brasil seja pior do que, sei lá, a perseguição na Guatemala. Não sei. Mas talvez seja igual. Mas eu acredito que não. O fato é, e aqui eu não quero ficar com um discurso chato e repetitivo, falando sobre perseguição, falando sobre dificuldade, mas é uma coisa que nós cristãos precisamos ter em mente, principalmente nós do Ocidente. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa, porque não faz parte da nossa história. O Brasil, por exemplo, não tem um histórico de guerra, participou da Segunda Guerra, enviamos tropas para a Segunda Guerra, mas depois de muito tempo. E mesmo assim nós não temos essa cultura bélica. Então, a igreja ela precisa se preparar para esse tipo de perseguição. E a pergunta vem: estamos preparados para a perseguição? Essa é a grande questão. Nós estamos preparados para, por exemplo, sermos perseguidos, termos a nossa liberdade e a questão da nossa liberdade religiosa mitigada, a gente não ter permissão de sair, a gente não ter permissão de falar que nós somos cristãos, a gente não ter permissão de fazer cultos em lugares públicos. Na Califórnia, agora durante a pandemia, e aqui eu achei maldade, parte do governo da Califórnia, um governo democrata da Califórnia, eles utilizaram a questão da pandemia para proibir manifestações públicas de crença. Eles estavam proibindo especificamente a adoração de música. Então, como isso não era viável, como isso não era sensato, eles começaram a se unir nas praias, eles começaram a se unir nos campos públicos, onde não existe lugar fechado e onde as pessoas poderiam ficar distantes para adorar ao Senhor. Foi uma maneira deles continuarem adorando ao Senhor. Aí eu trouxe esse livro aqui. Esse livro aqui é a Igreja do século XX, A História que Não Foi Contada. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre a história da igreja. Ele é editado pela editora Impacto e ele é do John Walker, da família lá do pessoal do Ângelo Basso e tal. Esse livro é muito bom. Ele vai falar sobre algumas histórias do avivamento do século XX. Eu sempre falo isso.
eu sinto muito a falta do avivamento das Coreias. Acontece junto com o avivamento da Azusa, mas o livro não trata e quase ninguém fala, na verdade. Então, por exemplo, o livro vai falar sobre o movimento pentecostal, sobre a Azusa, vai falar sobre os movimentos de cura, sobre o movimento da chuva serôdia que acontece no Canadá. Ele vai falar sobre o movimento carismático na década de 60 dentro da Igreja Católica Romana. Ele vai falar sobre o movimento discipulado na Argentina. Foi até um avivamento que o meu pai chegou aí, década de 90 para 2000. Movimento nos Estados Unidos, os televangelistas. E o que eu quero falar com vocês aqui é sobre o avivamento na China. A igreja na China, ela é considerada como a maior igreja no mundo. Alguém me chamou? Ela é considerada a maior igreja no mundo, apesar de não ter números oficiais. Ela é chamada de igreja clandestina. O Partido Comunista, inclusive essa semana eu li relatos em que o Partido Comunista ele começou a editar a Bíblia. Ele começou a falar, mudar os textos bíblicos para colocar conforme a doutrina comunista do Partido Comunista Chinês. Então vocês podem até olhar, pesquisar isso na internet. Essa notícia saiu essa semana. E aqui o livro ele vai tratando sobre vários assuntos sobre o avivamento na China e ele traz algumas histórias. Eu queria ler algumas para vocês. Olha o que o escritor fala. E escuta isso com atenção que eu vou ler. A igreja na China proclama: preparem suas mentes. Guilherme está me chamando. Guilherme, você quer perguntar alguma coisa? Guilherme? Não? Thales, a gente está te ouvindo muito baixo. Baixo? Acho que eu... Thales? Oi. Pra mim tá normal aqui, gente. Eu tô Thales, ouvindo bem. então, eu tô te ouvindo, mas muito, muito baixinho, cara. O volume do meu celular tá no máximo. Eu não sei se é só mas aqui, comigo, tá comigo e Érica acontecendo isso aqui. Não, aqui tá normal. Pode Aqui ser o também seu tá fone, normal. Guilherme. Peraí, só um minutinho. Eu tô até com a metade do volume. Fui obrigado a pegar o fone da minha mãe aqui pra te ouvir. Cara, eu vou sair e entrar de novo aqui pra ver. Beleza, faz isso que eu te libero. Pode crer. Olha o texto. A igreja na China proclama: preparem suas mentes para sofrer. É isso que a igreja na China explica, ensina. Preparem suas mentes para sofrer. Se esperarmos até ouvir o zumbido das balas ou o estrondo dos explosivos, será tarde demais. Não deixe que o sofrimento ou a perseguição o surpreenda. Este é o tempo de começar o treinamento. Eis o testemunho de uma irmã que passou 24 anos na prisão. Ela estava orando quando as autoridades chegaram para prendê-la. Todavia, ela não se surpreendeu, pois o Senhor já havia preparado seu coração. De fato, no momento em que a prenderam, o Espírito Santo desceu e a encheu de uma alegria incontrolável. Enquanto o carro que a transportava prosseguia aos solavancos pelo caminho, ela transbordava de alegria e cantou por todo o trajeto. Naturalmente... Deixa eu liberar Guilherme. Naturalmente, as autoridades imaginaram que ela estivesse mentalmente desequilibrada. Enquanto estava sendo registrada na prisão, ela teve bastante tempo para testemunhar a um dos oficiais. Tão poderoso e ungido foi o seu testemunho que ali mesmo ele aceitou a Cristo. Enquanto ele a registrava, ela lhe disse: hoje não é o dia em que vim para me registrar, e de fato eu nunca serei prisioneira aqui. Cristo estará constantemente comigo, sou livre. Este é o dia em que você registrou a sua residência no reino de Deus. Essa coisa é muito interessante porque ela utilizou o mesmo termo de Paulo: eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Algum tempo depois, todos os companheiros de prisão receberam um envelope com um papel contendo a duração das suas sentenças. Quando lhe perguntaram de quanto tempo era a sua sentença, ela respondeu: eu não sei, guardei o veredito sem olhar. Por quê? Eles perguntaram. Você não quer saber quantos anos de prisão lhe deram? Não me importa, ela replicou. Sejam 10 ou 100 anos, cada dia será um dia a mais com o meu Senhor. Na prisão estavam apinhados de forma desumana, 10 prisioneiros por cada cubículo. Não tinham permissão para conversar com os demais, nem para cochilar durante o dia. Periodicamente, um guarda examinava a cela através de uma abertura de vidro na porta. Muitos adoeciam, outros enlouqueciam. Um prisioneiro cochichou a essa mulher: vemos que a sua fé religiosa realmente lhe dá forças.
Um dia, o guarda apareceu de repente e gritou: "Pare de sorrir." Ela disse: "Não estou sorrindo." "Está sim," lhe gritou o guarda. Quando ele saiu, os outros prisioneiros disseram: "Seus olhos estão sempre sorrindo e o seu rosto brilha de alegria, mesmo quando não está sorrindo." A maioria de seus companheiros de prisão não eram cristãos. Na realidade, eram até que ela levou muitos deles ao Senhor. E aqui vem retratando, ela fica 24 anos presa dessa maneira. Um outro relato interessante é de uma Dades, menina essa mulher era na China, isso? na China. Na China. Surpreendente. Inclusive, hoje, ela continua... As histórias de prisão na China, elas permanecem. As pessoas continuam sendo presas. Essa daqui foi uma história de um monte de criança que foi espancado porque eles estavam pregando o evangelho. Essa aqui é a história de uma garota de 14 anos, escuta isso. Uma história de uma garota de 14 anos, ela foi espancada durante porque ela estava pregando o evangelho com um grupo de alguns outros adolescentes. E aí, o nome dela é Marta. E aí, em algum momento, as pessoas falam para ela: amanhã temos que ir a um médico, porque ela ficou muito machucada depois de tanto ter apanhado. Não, ela disse, tenho de tomar um trem amanhã cedo para ir à Mongólia Interior, é uma região da China. Onde estão as Bíblias? Eles conseguiram traficar Bíblias para dentro da China e essas Bíblias deveriam chegar à Mongólia Interior. Ela estava no grupo de pessoas responsáveis por levar essas Bíblias, mas por causa da repressão da polícia chinesa, ela foi espancada e as pessoas tiraram sangue dela e tudo mais. E aí os responsáveis quiseram levar ela até um hospital porque ela estava muito machucada, mas ela fala que não, que amanhã, no dia seguinte, ela precisaria pegar um trem para a Mongólia Interior e levar as Bíblias. Então ela fala: não. Tenho de tomar um trem amanhã cedo para ir à Mongólia Interior. Onde estão as Bíblias? Sua única preocupação era levar as Bíblias para a Mongólia Interior. 2 anos mais tarde, em agosto de 1983, de repente perdemos o contato com Marta. É o nome que eles deram a ela. Por muito tempo não tivemos notícias dela nem sobre ela. Era a época da campanha anticrime na China, durante a qual muitas pessoas foram presas e outras executadas por todo o país. Ficamos muito preocupados com Marta. Foi uma campanha na China no período de instalação do regime comunista, onde as pessoas simplesmente foram presas e executadas. Não tinha julgamento. Ficamos muito preocupados com Marta. Mais tarde, recebemos uma carta dela através de seus amigos. Na verdade, não era uma carta, mas era apenas um pedaço de papel. Ela havia sido presa e acusada de distribuir materiais supersticiosos na República do Povo da China. O papelzinho dizia: eu não sei qual será a minha pena, mas, por favor, citando as palavras de Paulo, ela disse: ore por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias. Exatamente o que Paulo disse. Algumas semanas mais tarde, recebemos a notícia de que Marta, com 24 anos de idade, havia partido para estar com Cristo. Ela foi executada. Então, a mulher tinha 24 anos, ela foi presa por levar a Bíblia para dentro de uma região do interior da China, e quando ela recebe, ela pode fazer uma comunicação, ela não fala: olha, manda um advogado, ou tentem falar com alguém, avisem a minha família. Ela não faz nada disso. Ela simplesmente pede para eles intercederem, para que no momento que ela pudesse falar, ela tivesse as palavras certas para que ela pudesse testemunhar acerca de Cristo aquelas pessoas que iriam ouvi-la. E o final dela foi o martírio. Ela foi martirizada. Essa é uma das pessoas que morreram pelo Evangelho. O Evangelho recebeu o sangue dessa mulher, né? Ela regou o Evangelho, ela regou o crescimento da igreja na China. E aí vem Paulo no final lá de Efésios 3, versículo 13, e fala: olha, não fiquem tristes por causa da minha prisão. A minha prisão é por sua causa, mas não fiquem tristes. Isso deve ser motivo de glória para vocês. Aí vem a pergunta: estamos preparados para a perseguição? Né? Passamos pela questão da pandemia, passamos por toda essa dificuldade. Como é que é isso? Se essa situação piorar, se nós passarmos de novo por uma outra pandemia,
a gente precisa estar preparado para que a gente não se escandalize com Deus. A gente pergunta, poxa, mas onde é que está Deus no meu sofrimento? Deus continua lá. Deus continua sendo Deus. É o que Paulo fala sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre o dia bom e também sobre o dia mau. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Se vocês quiserem abrir o microfone, essa é a hora. Então, Thales, sobre essa pergunta que você falou, eu acho que a gente não está nem preparado para só essas tribulações que vão vir com intensidade. Porque, assim, muitas das vezes chove um pouco mais forte e a gente já fica botando dificuldade para ir para a igreja, né? Sim. E, assim, esses dias eu estava vendo um programa falando sobre uma reportagem, acho que lá na Índia. E aí, assim, eu estava vendo as pessoas indo para as igrejas lá na Índia, tinha que subir uma montanha, escalando, para poder cultuar o Deus deles lá, que eles acreditam, né? Mas eles subiam uma montanha imensa para poder chegar ao topo da montanha, dentro de uma caverna, para poder adorar o Deus deles, né? E eles então, iam. Assim, e eles iam todos os dias, aquele ritual todos os dias. E, assim, não era uma ou duas pessoas, era 20, 30 pessoas que faziam isso todos os dias, estavam lá fazendo essa questão, né? É por isso que é importante que a gente fale sobre essa questão da perseguição. Não é uma temática boa em termos de popularidade, né? Mas é aquilo. Se a gente prega só o que as pessoas vão gostar de ouvir, a gente não prega o evangelho de verdade e a gente cai naquele texto que tem lá uma das cartas, eu não sei de cabeça quem foi que escreveu, mas o texto fala, no final dos tempos, eles vão ajuntar para si mestres que ensinem a eles o que eles querem ouvir, o que eles gostam de ouvir, e não o que a palavra de Deus diz, e não a mensagem do evangelho. É por isso que é importante, porque se a gente sabe, e se a gente é impulsionado pelo Espírito a acreditar que o tempo do fim está chegando e que a situação vai piorar, nós temos que nos preparar. Se você sabe que você vai fazer uma prova, você estuda para a prova. Se você vai participar de um concurso que tem atividade física, como, sei lá, os concursos públicos de polícia, as pessoas vão treinar. Elas têm que correr em determinado tempo, elas têm que fazer não sei quantas flexões. As pessoas se preparam para isso. Se a gente sabe que a perseguição vai vir, como não nos prepararmos? Seria burrice. Não só burrice, mas seria uma responsabilidade das pessoas que lideram, das pessoas que pregam, das pessoas que ensinam, das pessoas que levam as outras pessoas. Então, é necessário falar. E por mais que o tema não seja muito palatável, não seja muito agradável, é preciso falar. É a mesma outra coisa do livro. O último livro que eu falei com vocês lá, Quando o Judeu Governar o Mundo. Pô, é um livro extremamente incômodo, mas é necessário que a gente conheça. É isso. Vai, Guilherme. Sobre essa pergunta que você fez aí, até aproveitando o gancho do comentário de Jean também, só para acrescentar. A maioria das pessoas hoje procura o evangelho não para aprender a lidar com uma tribulação, mas para sair dela o mais rápido possível e evitar a todo custo, né? Sim, então a gente não procura o evangelho para se preparar para enfrentar, entendeu? É para fugir, é para sair o mais rápido possível daquela situação ruim. Então, eu, assim, na minha visão, preparado a gente não tá mesmo, né? Nem para essas do dia a dia aí, corriqueira, né? Eu acho que é uma frase do John Piper. Eu tenho até salva no meu Instagram. Não sei se é do John Piper. Acho que é John Piper. Ele fala assim, Jesus não morreu na cruz para que você não tivesse o dia mal. Jesus morreu na cruz para que no dia mal você passe o dia mal com ele do seu lado. Basicamente isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então a gente tem que ter essa consciência e a gente tem que ter essa maturidade. É fácil? Pô, não é fácil. Não é fácil quando a gente está angustiado, não é fácil quando a gente está tenso, não é fácil. Mas é aquilo que Paulo também fala, nós não andamos pelo que vemos, mas nós andamos conforme a nossa fé em Deus, conforme a nossa confiança em Deus. É isso. Mais alguém? Thales, só interagindo aí nessa conversa do Jean e do Guilherme, eu estava acompanhando umas pregações, e aquelas pregações de auto-incentivo. Não, você já venceu, você vai ganhar dinheiro, eu estava vendo no dia 120 mil visualização. Aí eu fui ver, por acaso,
acerca de uma pregação que no mesmo dia falava de salvação, aí tinha 1.200 visualizações. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Aí É veio... isso mesmo, Francisco. É. Eu escuto sempre a live de uma pessoa que eu sigo e ela falou exatamente isso. Ela falou que se ela estivesse ali pregando algo que motivasse as pessoas, que incentivasse, que é o que as pessoas querem ouvir, com certeza as lives dela iam bombar. Mas como ela fala o que a palavra diz, né, e com correção, né, com chibatada, o que quer que seja, que tem que ter, tinha 400, 300 pessoas assistindo. Mas ela falou, eu não vou deixar de pregar o evangelho por causa disso. Né? Eu não vou deixar de falar a verdade por causa disso. Só porque as pessoas querem ouvir. Então, isso é a verdade mesmo. As pessoas não estão procurando isso. As pessoas estão procurando serem confortadas e não confrontadas. As pessoas estão procurando gente que massageie o ego delas. Essa é a questão. Vai, Guilherme. Eu acho que ainda vale aquele ditado, né? Mesmo sendo um relacionamento com Deus. É a lei do menor esforço. Quanto mais fácil for para conseguir uma bênção ou algo do tipo, tá valendo. O que é mais fácil, né, cara? O cara fazer uma campanha de uma semana ou o cara consertar a vida e viver ali e esperar o tempo de Deus? Uma semana de propósito, Deus trabalha, com certeza. Entendeu? Exatamente. É a lei do menor esforço, cara, mesmo com Deus. Fora que a pessoa fica ali achando que realmente a vida dela vai mudar em 7 dias. Enfim, é complicado. E aí as pessoas pegam, essas pessoas ficam muito populares, elas chegam travestidas com uma linguagem muito amorosa, são muito didáticas, são muito... elas são bem, coach. né? É coach. Não é questão do coach, mas assim, elas são muito... Ai, gente, como é que fala quando uma pessoa é muito carismática, né? Uma pessoa carismática. Então, assim, ela fala suave, ela tem uma impostação de voz bonita, ela fez um bom curso de oratória. Isso tudo eu acho importante. E detalhe, uma coisa importante sobre oratória que eu lembrei. Spurgeon tem um livro, ele tem uma série de listas em que ele fala algumas características de pregadores. Spurgeon tem uma live no YouTube do Bibotalk, quem faz essa live é a Carol Bazo. Ela falando sobre Spurgeon. E Spurgeon falava coisas assim, práticas. Olha, o cara que prega o evangelho, ele, além de pregar o evangelho, além dele conhecer um bom conhecedor de Bíblia, além dele saber montar uma boa pregação, além dele ler muitos comentários bíblicos, além dele ter uma vida de oração, de ser um homem de família, ele também precisa, por exemplo, cuidar dos seus dentes. Porque senão atrapalha a sua dicção. Ele precisa ter uma boa oratória, ele precisa saber se postar no púlpito. Existe essa questão. Existe isso que é fundamental para que a mensagem seja passada de maneira compreensível. Isso tudo acontece. E não é errado. Não é errado. Não é errado. É correto. O problema é quando você utiliza de ferramentas naturais para passar uma mensagem que não é bíblica, mas travestida de evangelho. Esse é o problema. Aí o cara aparece e fala. O que eu acho grave de tudo isso, além de tudo que a gente já sabe, né? É que, assim, tira o foco. Qual é o foco central do evangelho? Né? Não somos nós, as nossas necessidades, embora Deus considere, Deus não é maluco e irresponsável, Ele sabe, a Bíblia mesmo fala que Ele tem prazer na nossa alegria. Com então, certeza. assim, acaba que o centro das coisas retorna para o homem, né? Então, assim, não é olhar para a cruz, não é o que o Senhor fez, não é os benefícios, tudo aquilo que Ele já liberou para nós e também a nossa responsabilidade, o nosso lado de cooperador, mais a minha necessidade, o meu, igual você falou, o ego, né? Então acaba que desvirtua totalmente. E as pessoas, como já foi dito, elas estão muito interessadas hoje em ser mesmo recebidas. Há uma confusão, né? De que para receber e ser amoroso, a gente tem que massagear alguém, o ego de alguém. E Jesus não fazia isso. E a Bíblia também não ensina isso, né? Sempre lembrando, a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus fala em Mateus, por que vocês andeis ansiosos com o que vocês vão
porque andeis ansiosos com o que vocês vão haver de comer ou de vestir, significa que Deus vai cuidar da nossa necessidade. Sempre lembrando, Deus, ele é o nosso pai, mas ele, no Antigo Testamento ele também é o nosso marido, né? A Bíblia fala que Deus é o nosso marido e o marido é o responsável pelo sustento da família. Então Deus não vai deixar nos faltar, Deus não vai nos deixar sem ter o que vestir, Deus não vai nos deixar em uma situação ruim. Ele tem essa aliança com a gente, ele tem essa responsabilidade e nós devemos simplesmente confiar nele. Agora, a mensagem do Evangelho é uma mensagem que fala sobre um plano de salvação que Deus traçou desde antes da eternidade para que nós pudéssemos voltar para Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. O foco do Evangelho é isso. No caminho, nós andamos com Deus no caminho e Deus nos abençoa. Mas a bênção em si não é o objetivo do Evangelho. Vai, Guilherme. Então, Thales, às vezes a gente fica até se perguntando, né? Poxa, como é que as pessoas acreditam nisso, nesse tipo de pregação, só falam nisso o tempo todo? Mas eu estou até lendo um livro que fala uma coisa interessante, que o sentimento, muitas vezes, ele direciona as nossas ações muito antes da razão, quando a gente não é treinado nisso, entendeu? Parar para prestar atenção e diferenciar. Então, como é que é o negócio? Repete aí que eu me perdi. O sentimento, muitas vezes, ele direciona a nossa ação muitas vezes antes da razão. Sim. Porque aí a pessoa, um pregador carismático, fala o que a gente quer ouvir, então o sentimento ele vai começar a tomar conta e o sentimento que vai ditar a sua ação. Não, é isso mesmo. É aquela coisa, né? É aquela coisa, né? Como que a gente olha de fora e fala, gente, como é que a pessoa fez isso? Como é que ela acreditou naquilo? Mas a gente está olhando de um lado racional. Ela estava envolvida emocionalmente. É isso aí. Eu achei bem interessante a palavra desse livro nesse ponto aí. É isso mesmo que acontece. Exato. Amém, meu povo? Vou me controlar, não vou mais falar mal de ninguém. Não, tô brincando, não vou mais falar de ninguém especificamente. Amém. Mas, por favor, tomem cuidado com o que vocês andam ouvindo na internet, no YouTube. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que tem aparência de santo nem todo pregador que fala bem prega a coisa certa. Tem uma galera aí falando um monte de asneira que está sendo recebido como pérola, mas é só comida de porco. Então foge disso. Ok? Amém? Vamos orar? Então vamos orar. Pai, nós queremos te dar graça por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida de cada pessoa. Obrigado por esse estudo. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dê um bom final de semana, um bom feriado. Que não importa onde nós estivermos, que o Senhor esteja conosco, sempre nos lembrando de quem nós somos no Senhor, sempre nos lembrando de que nós somos eleitos e escolhidos do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos sustente e nos ensine todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vou colocar o link da live que eu falei no início, lá no grupo do WhatsApp. E vou colocar também os slides dessas aulas aí até agora. Beleza? Beleza. Tamo junto, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.